Meus irmãos, abram suas Bíblias na carta de 1 João. Bom estar com os irmãos, mais uma vez trazendo a palavra do Senhor. Deixe em 1 João, capítulo 1. E antes de começar o sermão, eu quero começar trazendo uma ilustração. Quero começar trazendo uma ilustração para vocês. De um pregador que uma vez ele contou essa ilustração. Vamos lá, vamos dizer, vou falar como ele falou, da mesma forma. Que alguns de vocês não gostem de mim e vocês querem achar algo contra a minha vida. E de repente você pega uma câmera e tira foto e começa a me seguir para me pegar fazendo algo de errado. E de repente eu estou andando no meio da rua num dia mau e eu vejo um gato passando no meio da rua e eu, desse tamanho, dou um chute no gato e o gato sai voando e você pega aquela oportunidade e tira uma foto. Eu com a minha cara brava e o gato voando longe. E você chega e traz para a igreja, em outro dia que eu estiver aqui, e você fala, tá vendo? Will não é um cristão. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado na vida dele. O que é que você pensa ao ouvir isso? Será que essa é a forma mais, digamos assim, justa de julgar se a pessoa é um discípulo de Cristo ou não? Será que a forma mais correta talvez não fosse você pegar, ao invés de uma câmera de tirar fotos, você pegar uma câmera de filmar e começar a acompanhar o meu dia? Talvez olhando aí por semana, meses, um ano. E talvez, se você estivesse com a câmera de filmar, você tivesse visto eu chutar o gato longe, ia chegar em casa triste porque eu deixei com que a ira tomasse conta do meu coração. Você ia perceber que muitas vezes, realmente, durante 1 ano, 2 anos, você me acompanhando, eu iria demonstrar arrependimento no meu coração. E não apenas erros, mas também acertos como discípulo de Cristo. Tá? Porque a nossa vida como discípulos de Jesus Cristo, ou seja, como filhos de Deus, ela é determinada pela totalidade de nossa vida. Da maneira que eu acordo, da maneira que eu durmo, como me relaciono com minha esposa. Às vezes eu vou errar com ela, às vezes você vai errar com sua esposa, com seus filhos, e você vai demonstrar arrependimento depois. Que essa é a vida do Filho de Deus, como o pastor Darquinho sempre ensina aqui, marcada por quê? Erros, né? E consertos, né? Acertos. Então, é assim que a nossa vida deve ser, marcada por obediência, marcada por santidade, do momento que eu me converto até o momento que eu vou morrer e me encontrar com o Senhor Jesus Cristo. Então, que nós, com essa pregação aqui, possamos, como o título que eu dei para esse sermão, o nome do título é Somos Filhos? É uma pergunta, uma interrogação. Somos filhos de Deus? E o que vai determinar se nós somos filhos de Deus, segundo o texto que nós vamos ler, é como é o nosso comportamento, como a nossa vida ela vai ser marcada. Se ela vai ser marcada por desobediência ou se ela vai ser marcada por obediência. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 3 de 1 João. Vamos parar de onde eu comecei, da onde eu parei da última vez. Quer dizer, vamos começar da onde eu parei da última vez. Capítulo 3, versículo 7
ao 10. 1 João 3, do 7 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor através do seu apóstolo João. Filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Vamos orar? Baixe suas cabeças. Nos coloquemos diante do Senhor. Nosso Deus, estamos aqui, Senhor, com o livro. Não um dos livros, mas com o livro que o Senhor nos entregou. Para falar conosco, para nos guiar, para nos alertar, para nos consolar. E mais uma vez, num culto solene, nós estamos reunidos para sermos educados pelo Senhor. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, mesmo a parte que o teu servo falho que vai falar aqui à frente. Que o Senhor possa desafiar o nosso coração a viver uma vida obediente para o Senhor. Que o Senhor possa desafiar o nosso coração a te amarmos, mas que o nosso amor seja expressado não apenas pelo falar, mas por atos de obediência. É o que nós pedimos no teu nome, Jesus. Amém. E eu separei simplesmente esse sermão em duas partes, tá? Onde a primeira parte, ou o primeiro ponto, é a origem daqueles que praticam o pecado. A origem daqueles que praticam o pecado ou vivem na prática do pecado. E o segundo ponto, ou a segunda parte, a origem daqueles que não praticam o pecado. A origem daqueles que não praticam o pecado ou que não vivem na prática do pecado. Então, dando sequência, primeiro ponto, a origem daqueles que praticam o pecado. Olhe para a sua Bíblia, versículo 7. Vamos ler mais uma vez. Filhinhos, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Novamente, como nós já vimos em algumas pregações aqui, João ele vai se voltar para a igreja carinhosamente, tratando como filhinhos. E quando ele fala filhinhos, ele está fazendo menção, como ele falou lá no próprio evangelho que ele escreveu, filhos de Deus. Todos aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus. E João coloca aqui no diminutivo filhinhos de forma pastoral e carinhosa. Mesmo sendo num contexto onde ele vai alertar a igreja, ele se dirige à igreja com um coração pastoral, dizendo para eles, filhinhos, eu sei que vocês são filhos, mas eu quero alertar vocês. E conforme ele fala aí, logo após filhinhos, quando ele fala, não se deixe enganar por ninguém, lembrando que quando João escreveu isso daqui, ele estava nos seus últimos anos de vida, e ele escreveu para combater uma seita gnóstica, uma heresia, que estava disseminando o seu ensino, que era completamente contrário ao evangelho. O gnosticismo foi um dos grandes inimigos do cristianismo. E uma das coisas que ele ensinava, dentro do nosso contexto aqui, é que a matéria, ela é o quê? Má. E o espírito, ele é o quê? Bom. Ou seja, tudo aquilo que nós tocamos, tudo aquilo que nós sentimos é mal.
Mas tudo aquilo que é espírito é bom. Ou seja, de acordo com esse ensino daqui, quando João fala que não deixe que eles enganem você, dentro do contexto, pelo fato dos gnósticos não acreditar que o que se fazia na carne podia influenciar a vida espiritual, para eles, o que você fizesse não importava. A forma como você se comportar ou as atitudes que você tiver na sua vida não tem implicação na sua vida espiritual. Ou seja, eu posso viver como eu quero viver. E isso não vai interromper a minha comunhão com Deus. Porque Deus é espírito, é bom, a matéria é má. Então, o que eu faço aqui não importa. E João fala em sua carta veementemente, não, que isso é errado. A forma como nós vivemos, ela implica sim na nossa relação com Deus. Como eu vou agir, ela tem implicação direta com a minha vida espiritual. Então, quando João fala, não deixem eles enganar, é referente a esses falsos mestres gnósticos que estão atacando a igreja, fazendo com que eles abandonem o evangelho de Jesus Cristo. E como eu já falei aqui algumas vezes, foi tão, digamos assim, devastador que inclusive alguns crentes da igreja, que não eram crentes, chegaram a sair da igreja. Por isso que João, na mesma carta, ele vai falar, eles saíram do nosso meio, por quê? Porque nunca foram um dos nossos. Mas João aqui alerta a igreja, alerta essa igreja, não dê ouvido a esse ensino deles. Por isso, o restante do versículo 7, olhe para a sua Bíblia, quando ele fala, aquele que pratica a justiça é justo, assim como o quê? Como ele é justo. Justamente apontando, porque o que João quer trazer aqui é a prova moral. A carta de 1 João, ela vai dar sinais daqueles que são verdadeiramente convertidos. Por isso que João, lá no primeiro capítulo, ele vai falar que Deus é o quê? Luz. Mas se eu ando nas trevas, significa o quê? Que eu não tenho comunhão com quem? Com Deus, que é luz. Tá? E quando João fala aqui, no versículo 7 que nós lemos, aquele que pratica a justiça é justo como ele é justamente essa referência. Olha, igreja, tem que praticar a justiça, tem que ser obediente, tem que ser santo, tem que ser justo como ele é justo. E é também João lembrando algo que ele falou, abra sua Bíblia no capítulo 1, deixe marcado no capítulo 3, e vá para o capítulo 1, versículo 8. De 1 João. 1 João 1,8. Quando João fala, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Por quê? Porque eles afirmavam que nós não temos pecado. Nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Mas João, lá no nosso texto do capítulo 3, ele fala que aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo, apontando para o fato de que eles precisavam viver uma vida obediente. E, inclusive, também, no capítulo 2, versículo 6, pode abrir também, quem quiser acompanhar, capítulo 2, versículo 6, ele fala, quem diz que permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Ou seja, se eu falo que eu permaneço nele, eu devo andar como ele andou. Andar como quem? Como Cristo. Ter uma vida reta, ter uma vida santa, ter uma vida íntegra, ou seja, inteiramente para o Senhor. Tá? Volta para o seu texto lá, do capítulo 3. Então, quando João fala, não se deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Ou seja, o que João quer trazer aqui nesse trecho todo, e que ele começa a falar isso desde o final do capítulo 2, a partir do versículo 28, é aquele ditado popular que nós temos. Filho de gato
Gatinho é. Você já viu um gato filhote ou um gato adulto, ele levantando a perna num poste para fazer xixi? Já viu isso daí? Diga que não, que eu nunca vi isso daí também não. Você já viu um gato num portão latindo ou rosnando para quem passa na frente? Não. Por quê? Porque ele é gato e ele vai ter comportamento de quê? Gato. O que João quer colocar aqui é que os filhos de Deus, eles têm um comportamento diferente. Assim como Deus é justo, assim como Cristo é justo, a nossa ética é baseada em como ele é. A nossa vida deve ser reflexo de como ele é. E é justamente isso, esse argumento que João vai usar para apontar para os falsos mestres e dizer, olha, eles são filhos do diabo, não são filhos de Deus. Eles. E se vocês viverem dessa forma, vocês também são filhos do diabo. Por isso, o versículo 8, olhe para a sua Bíblia. Olha o que ele fala aí. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Primeiramente, vamos observar o que João fala, o que ele quer dizer quando ele coloca aquele que pratica o pecado procede do diabo. Basicamente, o que João está falando aqui é, olha, se ele pratica o pecado, ele é filho do diabo. Se ele pratica o pecado, a origem dele, por isso o nome do nosso ponto, que é aquele que pratica o pecado, tá? Ele é filho do diabo. A origem dele é o diabo, não Deus. E vamos entender isso daqui. Mas quando ele fala essa expressão, praticar, o texto aqui no original, ele não dá a ideia de cometer, de fazer algo isolado. Esse praticar aqui no original, ele tem um significado de continuidade. Esse praticar aqui, porque automaticamente quando eu leio isso daqui, ou você lê isso aqui na sua casa, e você vê o texto falando que aquele que pratica o pecado procede do diabo, pronto, estamos completamente acabados. Porque todos nós cometemos pecados. Ou estou mentindo aqui? Todos nós cometemos pecados. Mas entenda, nós cometemos pecado. Isso é um sentido. O texto aqui, praticar, tem um significado de continuidade, ou seja, um estilo de vida, um comportamento, algo que faz parte da vida do indivíduo. É aquilo que ele é, aquilo que ele respira, a forma como ele fala, a forma como ele pensa, as emoções que ele sente. Olha, eu não entendo absolutamente nada de futebol. Nunca gostei. Eu torcia pro Náutico porque meu pai era náutico, mas só por influência, tá? Mas vamos lá, vou chutar aqui no time. Você, vamos dizer que é palmeirense. Não sei se tem algum palmeirense aqui. Você, pronto, levantou a mão ali, ó, Evandro. Você que é palmeirense, você ao ver o Flamengo jogando futebol, o seu coração pega fogo? Sim ou não? Não. De forma alguma. Quando o seu time está jogando, o seu coração ele pega fogo. Por quê? Porque aquele é o seu time. As suas emoções estão ali. A sua torcida está ali. Da mesma forma que o João está querendo falar aqui as razões desse indivíduo, as emoções desse indivíduo é completamente abraçada com o pecado. Eu estou falando que é uma continuidade, é um estilo de vida. Você olha para aquela pessoa e você vai falar o quê? Ah, aquela pessoa, ela vive aquela vida. Não tem aquela pessoa que você bate o olho e você fala, ela é assim. Você consegue resumir a vida dela numa frase. Muitas vezes. É o sentido que João está falando aqui. Por isso que no capítulo 3, no mesmo capítulo, olhe para a sua Bíblia, versículo 6, ele está falando aí.
todo aquele que permanece nele não vive o quê? Não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, não conheceu. Então, o sentido aqui de praticar o pecado, não se assustem, não é cometer o pecado, mas é aquele que vive um estilo de vida pecaminoso. Onde a sua vida se resume em pecar. E não apenas isso, é importante destacar. O estilo de vida de você que é um cristão verdadeiro, e se lembre de sua vida anterior como era. Existe uma coisa interessante, é que mesmo você sabendo que é pecado, você se importava? Você não estava nem aí. Se a pessoa chegasse para você e falasse, olha, isso é errado, você ia mudar? Não, porque aquela era a sua vida. Você vivia segundo os seus próprios prazeres. Então, é a prática do pecado que vai determinar se a pessoa é um filho do diabo ou se é um filho de Deus. E João coloca aqui categoricamente que eles são filhos de quem? Do diabo. Esses falsos mestres que ensinavam que aquilo que se faz no corpo não tem impacto no espírito, João fala, eles são filhos do diabo. Cuidado, não sejam enganados, porque senão os filhos do diabo são quem? Vocês. Vocês. Por isso que o próprio versículo, olha para o versículo 8, continuando. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Por quê? Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. João, quando ele fala aqui esse versículo, quando ele escreve esse versículo, João ele está ecoando o que o próprio Cristo falou e ele registrou no seu evangelho. Não preciso abrir, vou ler para vocês. João capítulo 8, versículo 44. Olha o que João fala. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Então, ele coloca aqui esses que praticam esse tipo de vida, entregues ao pecado, lembrando, não pecar, digamos assim, ocasionalmente. Esses são filhos do diabo. Mas não podemos também inferir do texto o que significa ser filho do diabo, não é ter sido criado pelo diabo. Nós sabemos, segundo a Bíblia, que todos são criaturas de quem? De Deus. Deus foi que deu vida a todo o cosmo. O homem pecou e o homem teve a imagem de Deus corrompida e destruída nele. Teve a imagem de Deus completamente imaculada. Mas segundo Agostinho, ele fala sobre esse texto, ele fala o seguinte, o diabo não fez homem algum, não deu luz a homem algum, não criou homem algum, mas aquele que imita o diabo, este, como se estivesse dele nascido, torna-se filho do diabo, ao imitá-lo, e não por ter literalmente nascido dele. Então esses são filhos do diabo, não porque o diabo criou eles, mas porque o seu comportamento de vida tem tudo a ver com o comportamento de vida do diabo. O diabo pecou. Nós não sabemos. Inclusive, é um texto debatido pelos teólogos, quando ele fala que desde o princípio. O que significa esse desde o princípio o diabo peca? Nós não sabemos quando Lúcifer deixou o seu estado de anjo imaculado. Mas alguns simplificam, dizendo, desde que o diabo é o diabo. Desde que Lúcifer pecou, ele nunca parou de pecar. Da mesma forma, você que não está em Cristo, escute bem. Você que não está em Cristo, você vive a sua vida debaixo do pecado e ninguém tem a ver com isso.
Ou você não fala isso também? Quantas vezes eu falei isso quando não conhecia Cristo? A vida é minha e eu faço o quê? O que eu quiser. A vida é minha, as regras são minhas. Então você vive a sua vida segundo as paixões do seu próprio coração. E sinto lhe dizer, vou me corrigir aqui, sinto lhe mostrar, porque o que diz é o próprio apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo. Você é filho do diabo. Você é filho do diabo. Filho das trevas. Se a sua vida não tem nada a ver com a conformidade de Cristo, se a minha vida, eu que estou aqui na frente falando, não tem nada a ver. Eu sou filho do diabo. E João conclui esse versículo, para terminarmos essa parte, dizendo: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Foi justamente para isso que Cristo se manifestou. E o interessante é que esse verbo manifestou, que João pega aqui, ele falou lá no primeiro capítulo, quando foi falar da encarnação. Quando ele falou o quê? Que o verbo se fez o quê? Carne. Ele se manifestou. E João coloca aqui a missão do Cristo. Qual a missão? Destruir as obras do diabo. Ou seja, quebrar as correntes. Porque essa é a verdade. Alguém que não conhece a Cristo está completamente acorrentado. Está completamente entregue a seu próprio prazer. Está cego. Não consegue nem enxergar a gravidade na qual ele se encontra. Cego, caminhando para o abismo eterno. Caminhando para a sua destruição eterna. Isso é sério. Mas Cristo, e glória a Deus por isso, ele veio para destruir essas obras, para nos libertar do poder do pecado. Que a justificação faz o que com a gente? Nos livra de quê? Da condenação do pecado. A santificação, ela nos tira do poder do pecado. E aí vamos esperar um futuro, de perto ou distante, a glorificação que vai nos livrar da presença do pecado, onde nós vamos ter o nosso corpo, nossos corpos completamente glorificados, à imagem do próprio Cristo. Fazendo uma pausa para aplicarmos a nossa vida. Amorosamente, de verdade. Amorosamente. Quero perguntar para você essa noite. Segundo texto, você é filho do diabo. Você é filho do diabo. E pense comigo, perguntar isso a qualquer pessoa no meio da rua é uma ofensa a qualquer um. Porque quantos vão bater no peito e dizer, eu sou? Mas a verdade é que o mundo é filho do diabo e não sabe. Alguns assumem isso declaradamente. Mas a maior parte declaram adorar a Deus, mas suas atitudes adoram o diabo. Porque o que vai definir se eu sou um filho do diabo ou se eu sou um filho de Deus não é o que eu falo, é a forma que eu vivo. Inclusive, essa é uma chave que João usa nessa carta aqui. João fala, ele usa aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. Aquele que diz que tem comunhão com Deus tem que fazer assim.
Então, João, ele atrela, ele amarra as afirmações com o comportamento. Então, a pergunta que eu faço para você, deixa eu melhorar essa pergunta. Você se comporta como um filho do diabo ou como um filho de Deus? Não deixe essa noite passar e você não se fazer essa pergunta sinceramente. Lembra da ilustração? Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Se alguém pegar uma câmera de filmar, câmera de filmar não, né? Hoje em dia é telefone, é smartphone, isso está muito ultrapassado. Se alguém pegar o celular e começar a espiar você durante alguns meses, durante um bom tempo, e essa pessoa pudesse escrever algo de você, o que é que essa pessoa iria escrever? Se ela tivesse duas opções do que escrever lá, como legenda do vídeo, olha, você vai gravar a vida dele e você vai colocar filho de Deus ou filho do diabo. O que ela iria escrever sobre mim? O que é que ela iria escrever sobre você? O que determina se você é um filho de Deus não são suas afirmações apenas, mas é a forma como eu e você vivemos. Isso tem tudo a ver com o cristianismo. Tudo a ver. Segundo ponto e último ponto, a origem daqueles que não praticam o pecado. Olhe para a sua Bíblia, versículo 9 ao versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Como eu já expliquei o que significa o significado de praticar, que não é o pecar ocasionalmente, mas é um comportamento, é um estilo de vida, é isso que João está querendo falar aqui. Eu não preciso explicar mais disso, mas eu quero citar uma frase de Nicodemos, Augusto Nicodemos, que vocês conhecem certamente, onde Augusto Nicodemos, ele vai falar que o pecado na vida de um filho de Deus não é uma marca, é um acidente. O pecado na vida de um filho de Deus não é uma marca, é um acidente. O que é que Nicodemos quer falar com isso? Nicodemos está querendo falar que não é um comportamento que vai marcar a vida daquele indivíduo, mas ele vai cometer um pecado, e aquele pecado deve machucar o seu coração, de tal forma que ele não vai se abraçar com o pecado, mas ele vai se divorciar do seu pecado. E colocando aqui um parênteses, eu sei que você sabe, ou muitos de vocês sabem, que muitos filhos de Deus, infelizmente, eles acabam se metendo em alguns pecados que eles podem passar um tempo até ele perceber o seu estado. E esse é o exemplo do rei Davi. Lembra que ele cometeu lá o adultério com a mulher que não era dele, e o seu filho nasceu, e foi o tempo de Natan, já ia falar Samuel, Natan, ele chegar e chamar o arrependimento e ele escutar. Então houve um período que Davi estava cego pelo pecado. Isso pode acontecer, tá? Mas isso não foi uma marca para o resto da vida de Davi. Isso foi um momento na vida de Davi. E o pecado na nossa vida, na minha e na sua vida, que nos declaramos filhos de Deus, não deve ser uma marca permanente, mas deve ser um acidente. Seja de um momento, seja de um mês, aí só o Senhor conhece os corações. Mas você que se declara filho de Deus,
o pecado não deve ser uma marca na sua vida. Justamente porque no versículo anterior, o que é que João falou que Cristo veio fazer? Destruir as obras do diabo. Quebrar essas correntes. Sabe qual é a grande diferença? É que antes, o pecado ao qual você não conseguia dizer um não, hoje, no poder do Espírito, você consegue dizer um não. É ou não é verdade? Antes, o pecado que dominava o seu coração e a sua vida, de tal forma que era a forma de você andar. Hoje você consegue ver aquilo e muitas vezes se sentir atraído por aquilo. E vamos ser sinceros uns com os outros. Se o pecado não nos atraísse, seria muito fácil dizer não para o pecado. É ou não é verdade? Vamos ser francos uns com os outros. Mas através do poder do Espírito, através da instrução da palavra de Deus, nós olhamos para aquilo, o nosso impostor que vive dentro de nós, olha para aquilo e sente atração por aquilo, mas você fala não. Não. E aí vai tocar num ponto que também Darquinho fala bastante, é a importância da vida, o quê? Que ele fala? Devocional. Onde você está ali se enchendo do Espírito Santo, se fortalecendo, para quando chegar a essas situações, você poder falar o quê? Não. Não. E não apenas sexualidade. Eu não sei quantos novos convertidos tem aqui na igreja. Mas vou falar por mim mesmo. Realmente, quando você... Realmente, não vou falar pelas mulheres, não. Quando você é homem, você se converte, o seu grande arquirrival é as suas tentações sexuais. E você foca nela, e você começa a vencer essas tentações. E você vai amadurecendo, e você percebe que a luta não é apenas contra seus hormônios, mas a luta também contra a sua língua. As fofocas, as difamações. Contra você. Colocar as pessoas umas com as outras. E, enfim, você percebe que a luta do pecado é uma luta ferrenha, porque ela abrange todas as nossas vidas. E você precisa ser por inteiro do Senhor. Por inteiro do Senhor. E agora você consegue falar não para tudo isso. Por isso que a vida do Filho de Deus não é marcada pelo pecado. Ela é marcada por santidade. Por quê? Ele fala no restante do versículo aí. Olha para sua Bíblia novamente, capítulo 3. Quando ele fala, no final, na metade do versículo 9. Olha o versículo 9 todo. Por todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele vai explicar. Por quê o quê? Porque nele permanece a semente divina e esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. E João vai dizer aqui por quê ele não pode viver pecando. Por que você não pode viver pecando? Ah, Will, é porque eu sou forte, é porque eu sou isso, é porque eu tenho muitas virtudes, é porque eu consegui. O texto não fala isso. O texto fala que algo de fora age dentro de você. Uma força exterior move você para dizer não para o pecado. E aqui, para os teólogos, é discutido o que é essa semente divina. Para alguns, é o Espírito Santo que habita em nós. Para outros, é a palavra de Deus. Ou seja, um ou outro, seja a palavra, seja o Espírito, acredito eu que é os dois, a ação dos dois, onde a palavra nos trouxe vida e nós agora somos cheios do Espírito, nós dizemos não para o pecado. A semente divina impede que nós vivamos uma vida pecaminosa. A natureza divina
do próprio Deus está em nós. Por isso, muitas vezes, hoje, eu vou usar a frase de Spurgeon, se eu não me engano, ou é de Edwards, ele fala que o pecado que antes eu amava, agora eu o quê? Eu odeio. Por isso que você olha para o seu pecado, muitas vezes você sente o quê? Nojo. Um pregador foi pregar na igreja de um pastor e ele passou lá, estava na casa do pastor, e ele passou no escritório do pastor. E as portas estavam abertas. E ele estava escutando a batida no chão. E ele se aproximou para ver aquela batida que era. E ele chegou a espiar pela porta. E ele escutava o pastor velho, naquele chão duro, dando murros, com lágrimas nos olhos, e dizendo: eu odeio pecado. Eu odeio pecado. Um pastor, um crente velho, tinha ódio pelo pecado. Por quê? Porque ele não cometia? Não, porque ele lutava contra isso. Mas qual é a força que nos habilita a sentir isso? O Espírito Santo. A palavra do nosso Senhor que nos move. Se não fosse isso, meus irmãos, diga a vocês sinceramente, eu estaria perdido. Eu estaria completamente perdido. Eu já teria largado o caminho da fé. Mas graças a Deus que não depende de mim. Graças a Deus é Cristo que habita em mim. Por isso que Paulo fala, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então o Filho de Deus, meus irmãos, ele não vive em pecado, não porque você é especial demais, ou porque eu sou especial demais, mas porque ele nos move, porque a obra é dele. Por isso que lá em Filipenses fala que aquele que começou a boa obra, vai o quê? Vai terminar. É ele. É somente ele. Tirando a aplicação dessa parte, eu não quero simplesmente perguntar para vocês agora, assim como fiz na primeira parte, se você é filho do diabo ou se é filho de Deus. Mas eu quero chegar rapidamente no seu coração e perguntar se existe essa luta. Sabe por que eu pensei nisso, meus irmãos? Porque muitas vezes nós nos encontramos não vivendo a vida que nós deveríamos estar vivendo. Não é verdade. Muitas vezes nós nos encontramos, eu falo por mim mesmo, vivendo uma vida que não é aquilo que sabemos que deveríamos viver. Às vezes nos metemos em pecados e a gente olha para esse texto aqui e fala: estou perdido. Mas eu quero dizer para você, o que é que você sente quando você está assim? O que é que passa pela sua cabeça? Como é que bate o seu coração? O que é que eu estou querendo falar com isso daqui? O seu coração quebra quando você está assim. O seu coração está sangrando quando você está assim. Se você perguntar para mim, Will, por que você acha que você é crente? Por que você acha que você é um discípulo de Cristo? Eu te respondo claramente. Não é por aquilo que eu faço, não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu prego. É pela forma que eu me sinto quando eu estou sujo. É pela forma que eu me sinto quando eu vejo que eu não estou vivendo como eu deveria estar vivendo. Deus. E a grande questão, meus irmãos, é que o Filho de Deus ele deve sentir isso. Nem sempre você vai viver uma vida perfeita.
Nem sempre, nós não somos super-heróis. Nem todos são como os heróis da fé, daquelas histórias que nós lemos. Filhos de Deus caem em pecado. Filhos de Deus vivem, às vezes, uma vida que não é a forma que deveria viver. Mas a grande questão tem uma frase que dizia o seguinte, que quem gosta de estar em lama é porco, não ovelha. Quando a ovelha cai na lama, a ovelha não gosta de estar na lama. O porco vê a lama e se joga para a lama lá. Se lambuza todo. Mas a ovelha, quando cai na lama, fica desesperada, querendo sair. E talvez isso possa ser você essa noite. Talvez isso possa ser você. Em algum momento da sua vida se perdeu no caminho. Seja há um mês atrás, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não sabemos há quanto tempo. Mas eu quero falar para você que se o Espírito habita em você, você não está conformado com isso. Se a semente divina está em você, você não aceita. E o que eu digo para você é: agarre-se ao Senhor. Peça a Deus para Ele te tirar de onde você se meteu. Peça conselho à liderança da igreja. Peça conselho a um irmão que você vê que é um crente fiel em Cristo. Mas como é o seu coração? Você odeia o pecado? Quando você vê o que você está fazendo, você fala como aquele pastor velho: eu odeio o pecado. Como é? Para concluir a pregação, encerrando, quando Paul Washer esteve aqui na Conferência Cristã, ele deu a ilustração sua de quando ele era pequenininho. E ele falou que o jovem da fazenda, ele tem o costume de andar na lama, tomar banho no rio, e chegava em casa muitas vezes podre de sujo. E a mãe olhava para ele quando ele entrava em casa, deixando rastro de lama no chão, e falava: corra para tomar banho. E sabe como é banho de criança, né? Chegava lá, no banheiro, chapiscava água no sovaco, chapiscava água no outro sovaco, tirava por cima a lama. Quando saía do banheiro, sujo, a mãe pegava ele, colocava ele na banheira, esfregava ele, e ele fala que eu saía como que a glória Shekinah brilhando em minha vida. E ele fala: não é triste que o Deus que muitos dos pregadores modernos pregam hoje tenha menos autoridade do que a mãe dele tinha com ele? Dizendo que, se eu não abrir a porta da minha vida, ele não vai fazer nada. Ele vai quebrar a porta da sua vida. E se você é filho dele, ele vai corrigir você. Porque a sua vida e a minha vida deve ser marcada por obediência. E ele vai nos limpar como um pai, nem que tenha que nos disciplinar. Qual é a sua origem? Seus comportamentos apontam para o fato que você é filho de Deus ou que você é filho do diabo? Voltando ao título do sermão, somos filhos, e a tarefa que eu dou para você e que o Espírito Santo te guie essa noite e essa semana é: você é um filho. Vamos orar. Nosso Deus, quem subirá ao monte do Senhor, Deus? Por nossos próprios méritos, absolutamente ninguém.
Deus, a verdade é que somos falhos, a começar por quem está aqui à frente, Deus. Mas pedimos ao Senhor misericórdia. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue nos fortalecendo para viver uma vida piedosamente em Cristo Jesus. Se estamos distantes dessa vida, e muitas vezes acontece isso, nos conduz, Senhor. Tuas ovelhas, Deus, são teus filhos. É o teu nome, Deus. Auxilia-nos, Senhor, nessa batalha contra o pecado. Porque a semente divina já foi colocada em nós. Quanto àqueles aqui que não conhecem o teu evangelho, que o Senhor os guie, Senhor. Ou pela palavra que foi ministrada essa noite, ou pelas palavras futuras que eles vão escutar, mas que o Senhor dê o crescimento, porque esse é o que o Senhor faz. Ajuda-nos. E obrigado, Deus, por escutar essa mensagem, esse desafio para os nossos corações. Amém.